E aí, pessoal, recebi um desafio do pessoal do Zap. Eu preciso transformar um móvel de madeira antigo em uma peça que compõe a decoração da minha casa. Olha só, na verdade esse móvel eu ganhei de uma amiga querida que ela me deu de presente e faz tempo que eu queria fazer ele para minha casa e quando o Zap propôs o desafio, falei, vai ser esse mesmo. E eu quero mostrar para vocês. Vem cá ver. Opa, alguém segura aqui para mim, por favor. Esse é um móvel. Ele tem várias gavetas, ele é todo trabalhado. É uma peça linda e vai ficar super colorida. Pessoal, eu preciso de uma mãozinha aqui para eu levar ele lá para fora. Vamos lá? Eu separei alguns materiais aqui para a gente começar a transformação. Então eu peguei lixa 100 e lixa 150. Peguei também tintas de várias cores, tinta branca, verniz, betume e aqui também vários tamanhos de pincel, enfim. Vamos ver o que isso vai dar. Eu vou começar tirando os puxadores. Vamos lá. Como os puxadores estão quebrados, depois eu vou resolver o que eu vou fazer com a peça. Como essa peça vai para minha casa, eu vou buscar alternativas que combinem com a minha decoração. Mas no primeiro momento eu vou deixar sem os puxadores. Pessoal, quando você estiver transformando um móvel antigo e tiver que trocar puxador, se for ficar os furinhos aparentes, uma opção que vocês têm é usar massa para madeira. Ela é uma massa acrílica e você pode passar, espera secar e depois é só passar a lixa e vai resolver o problema do furo na peça. E agora a gente vai começar a lixar toda a peça. Para começar a lixar, eu vou começar usando a lixa número 100. Eu vou cortar um pedaço dela e vou usar um pedaço de madeira como apoio para lixar. Se você quiser usar a lixadeira, também é uma opção. Pessoal, esse móvel ele tá com algumas bolhas, provavelmente de infiltração de água, alguma coisa que caiu aqui e acabou criando essas bolhas nessa superfície aqui de cima do móvel. Tirar é muito difícil, porque esse material ele não aceita nada que raspe, então teria que trocar o tampo inteiro. Como essa peça vai para minha casa, uma peça que eu estou fazendo para mim, eu não me incomoda manter as bolhas aqui. Mas se você for fazer para vender ou se você é muito perfeccionista e as bolhas estão te incomodando, a minha sugestão é trocar o tampo todo. Mas Carol, por que eu preciso lixar a peça? Sempre que você for trabalhar com qualquer móvel, com qualquer material que esteja envernizado, que esteja com algum impermeabilizante, é extremamente importante você lixar para remover e assim ele vai conseguir receber um novo produto, ou um novo verniz, ou a tinta, porque senão ele vai descascar. Como esse móvel ele é rico em detalhes, então a gente vai pegar com a ponta do dedo e ir lixando cada detalhezinho do entalhe, para que a gente consiga de fato alcançar dentro da onde foi feito o desenho. Móvel lixado, eu caprichei bem na hora de lixar os cantinhos, então ele está todo lixado, pronto para receber a primeira demão de tinta. Mas antes, tem que limpar bem e tirar todo o pó. Estou passando um paninho úmido para deixar ele bem limpinho. Para tirar o pó dos cantinhos, é só passar um pincelzinho seco. Móvel pronto para começar a receber a pintura e a gente vai passar no móvel todo uma tinta branca PVA. Mas a ideia é passar ela bem concentrada e com pinceladas que deixam um aspecto rústico. A ideia é brincar como se fosse um móvel de demolição. As pinceladas precisam ser sempre na mesma direção. Isso vai fazer com que o acabamento da peça fique bem mais bonito. Finalizei a pintura da peça com uma demão de tinta branca bem falhada mesmo, essa é a proposta que eu estou trazendo para ela. E agora eu vou começar a colocar um pouco de cor. Eu quero a peça bem colorida, então eu vou colocar vários tons. Eu quero um pouco desse azul, vou trabalhar com um pouco desse magenta, amarelo, verde,
Prontinho, agora é hora de se divertir. Eu fui fazendo uma pintura bem falhada, igual a branca, só que agora em cores. Então eu coloquei 2 tons de azul e nos detalhes das flores eu vou pintar realmente como se fosse flor. Em magenta, verde, amarelo. E aí depois eu vou dar um acabamento com betume que vai ficar sensacional. Pintura finalizada, a peça já está bem colorida, só que agora, para eu conseguir dar o acabamento, eu preciso que essa tinta esteja bem seca. Então a gente vai deixar ela secando de hoje para amanhã e aí depois eu volto para dar o acabamento. E agora, com a tinta seca, nada melhor do que uma noite de descanso para se inspirar e continuar o nosso processo de criação. Agora eu vou fazer mais alguns detalhes para deixar a peça ainda mais encantadora. Ontem, quando a gente finalizou o trabalho, a gente lavou todos os pincéis, guardou as tintas e agora é o mesmo processo, colocar tinta de novo, justamente para a gente não perder material, não endurecer pincel, não endurecer tinta. Então esse também é uma parte importante do processo. O mais legal de transformar um móvel antigo é cuidar dos detalhes, não precisa ter pressa. O legal, o importante é curtir todo o processo. Como dizem, não é terapia, mas é terapêutico. A graça está em exatamente sentir o momento e ir criando conforme a sua inspiração. Depois de ter passado mais uma demão de tinta branca para clarear um pouco e dar um efeito um pouco mais de pátina aqui no centro das gavetas, agora eu vou dar uma escurecidinha com um tonzinho de marrom nas bordas e depois eu vou fazer umas folhinhas e uns pontinhos usando o cabo do pincel. Depois de ter enchido a peça de detalhes, agora com o betume eu vou começar a dar um envelhecimento, um acabamento um pouquinho mais detalhado nas extremidades e para valorizar ainda mais os entalhes da peça. Pessoal, para usar o betume é muito tranquilo. Você vai pôr bem pouquinho de betume no pincel e aí você vai dando pequenas pinceladas como se você estivesse limpando o pincel na peça, principalmente nos detalhes aonde tem os entalhes. Isso vai fazer com que eles sejam evidenciados. Detalhes feitos, betume aplicado, aí agora a gente só vai precisar esperar secar bem, principalmente a parte das gotinhas, para poder passar o verniz. Peça seca, cada detalhe, cada bolinha, cada cantinho foi feito e pensado com maior carinho. Foi feito um envelhecimento em cada canto utilizando betume e agora que a peça está totalmente seca, a gente vai fazer a aplicação de verniz. Você pode usar um verniz marítimo, mas ele vai amarelar um pouco mais a peça. Tem várias possibilidades de verniz. Eu optei por usar um verniz acrílico, que vai alterar quase nada a tonalidade da peça, não vai amarelar e aonde é madeira vai dar uma leve realçada, além de proteger, é claro. Esse tipo de transformação de móvel antigo é um pouco polêmico. Tem gente que adora peça transformada, tem gente que só gosta dela na madeira, no original. Tem gente que gosta dela um pouco mais clean, sem muitos detalhes, enfim. Eu sou daquelas que adora a peça bem colorida. O importante é combinar com a decoração da sua casa e, claro, com aquilo que você gosta. Peça envernizada, perceba que o verniz praticamente nem alterou a cor da peça, né? O acabamento do verniz depende muito do estilo que você quer dar para a sua transformação. Agora a dica é: quem da sua família tem aquele móvel que você vai surrupiar para fazer a transformação? E claro, quando você fizer a transformação, posta a foto e marca o zap para a gente ver como ficou. Móvel finalizado e agora? Vamos ver como ele vai ficar lá em casa? Móvel finalizado, já tá aqui em casa, no cantinho da sala. E aí, curtiram? Então aproveita, deixa o seu like e até o próximo!